Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Subo ao altar de Deus, do Deus que é a alegria da minha juventude. Na nossa catequese online de hoje, vamos falar sobre o pecado. Subo ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude. Subo silenciosamente. Pecado é tudo aquilo que vai contra Deus, ou seja, a revolta do ser humano contra o Altíssimo. Por exemplo, o primeiro pecado, a desobediência, com a qual a humanidade quis ser como um Deus, se revoltando contra a paternidade divina. Os pecados podem ser de diversos tipos, segundo seu objeto ou ato humano, segundo a oposição das virtudes, por exagero ou falta, pela oposição aos mandamentos, segundo a falta contra Deus, contra o próximo e contra si mesmo. Os pecados carnais ou espirituais, por pensamentos, palavras, atos ou omissões, e também o pecado contra o Espírito Santo, que se resume na ignorância voluntária e racional em não aceitar a salvação. Por isso, não se tem perdão. Deus é infinitamente misericordioso e quer que todos sejamos santos, mas também é justo, não nos obriga a nada, quer que o busquemos por liberdade e amor. Assim como a oração bem feita e a caridade, a fonte das obras boas, o pecado também vem do coração do ser humano e sua livre vontade. É do coração que saem as más intenções, homicídios, adultérios, fornicações, roubos, falsos testemunhos e blasfêmias. Isso é que torna alguém impuro. Daí vem a importância da oração. Não abrir espaço no coração para o pecado. Mesmo sendo pessoal, nós temos responsabilidades com os pecados alheios quando cooperamos nele, participando direta e voluntariamente, mandando, aconselhando, louvando ou aprovando, não os revelando ou não os impedindo quando é possível e ainda protegendo quem faz o mal. Ainda, dentre os pecados, há uma gravidade maior ou menor, respectivamente, os pecados mortais e os pecados veniais. Em resumo, os pecados mortais são os mais graves e os veniais são os menos graves. Para ser caracterizado mortal, o pecado tem como objeto uma matéria grave e que é cometido com plena consciência e deliberadamente. A matéria grave é desobedecer os 10 mandamentos. Sabendo que o pecado vem do íntimo, cada caso é observado em particular, tendo seus níveis. Um assassinato é mais grave que um roubo, ou a violência contra os pais é mais grave do que a violência contra estranhos. O pleno conhecimento, saber que é pecado. Uma pessoa que não sabe ou não tem condições psicológicas de saber o que é certo ou errado e comete o erro, tem uma falta menor ou até inexistente do que aquele que sabe. E ainda a decisão em pecar. Agir por malícia e opção pelo mal é também o mais grave. É mortal, pois, se não apelar à misericórdia divina pelo sacramento da confissão, causa a morte eterna, oposto à vida eterna junto a Deus. Já o venial, sendo menos grave, por si só, não gera condenação eterna, mas o seu acúmulo leva ao pecado mortal. Mas ambos os dois geram suas consequências. Mesmo que confessados, é necessária a reparação. Essa reparação é pela indulgência, que varia em cada caso. E a Igreja, por ser dispensadora da redenção, detém esses meios confiados pelo próprio Cristo. Por isso, eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Evangelho segundo São Mateus,
capítulo 16, versículos 18 e 19. Uma hipótese ilustrativa. Certa pessoa assassina um pai de família, arrepende e confessa o pecado. Mas e a família? Fica desamparada? Assim, o pecador deve cuidar da família em sinal de verdadeira reparação e arrependimento. O pecado cria uma propensão ao pecado. Gera o vício pela repetição dos mesmos atos. Os vícios se opõem às virtudes. Também os pecados capitais, pecados que enraizam mais pecados, têm as virtudes que os contrapõem. O pecado da gula se opõe à virtude da temperança, avareza à caridade, luxúria à castidade, ira à paciência, orgulho à humildade, inveja à bondade e preguiça à diligência. A ação santificadora do Espírito Santo nos dá uma luz sobre o pecado. O Espírito de verdade nos ilumina a conversão, ou seja, uma vez que revoltamos contra Deus pelo pecado, no dom da verdade da consciência e dom da certeza da redenção, nos voltamos para Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos a mais um fim de uma catequese online, dessa vez sobre o pecado. Se você está gostando, deixa o like aí embaixo, deixa um comentário falando o que está achando, compartilhe com os amigos e familiares, que para mais temas catequéticos, litúrgicos, teológicos, fiquem ligados no canal do YouTube Beleza de Minas e também na página do Facebook. Uma observação, o nosso próximo programa, ele não será às 19 horas, será às 12 horas, devido à novena da nossa padroeira, Santa Maria Eterna, que às 19 horas, nesses mesmos meios, estará sendo transmitido o 7º dia da novena em honra à nossa padroeira. Então, fique em casa, em família, a igreja doméstica, e que Deus abençoe a todos nós. Subo ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude. Subo silenciosamente.